Fala aí, pessoal, tudo certo? Beleza? Bom, esse canal que tava parado, né? Vocês lembram que eu comecei esse canal aqui com o intuito de falar de futebol. Eu fiz 2 vídeos, o resultado foi interessante pelo número de inscritos que esse canal aqui tem. Só que existem coisas na minha vida, na minha mente, que eu não sei como é que funcionam, né? Mesmo tendo um bom resultado, mesmo tendo um bom retorno, um bom feedback, eu acabei abandonando o projeto, né? Porque às vezes eu abraço muitos projetos e não faço exatamente o que eu quero fazer, acabo fazendo como forma eu acho que vai agradar mais e enfim, né? Esse vídeo aqui é para falar do meu time de coração e talvez para mudar completamente o rumo desse canal. Há muito tempo que eu tenho vontade de ter um pouco mais de voz, né? Usar a voz que o YouTube me deu para falar de algo que eu acho interessante e que eu preciso, como torcedor, mudar. O meu time é o Vasco da Gama, vocês sabem disso, quem me conhece sabe disso. E existem coisas que estão acontecendo com o meu time, com essa torcida, com essa instituição, com esses jogadores, que quem tem um pingo de voz, quem tem um seguidor que seja, precisa usar essa voz para falar de certas coisas que estão acontecendo com o nosso time. Eu tenho um projeto de fazer um canal somente para falar de Vasco. Talvez esse aqui seja o canal e eu vou entender. Se você não for vascaíno e quiser mudar de canal, eu vou entender. Mas você que é vascaíno, está me assistindo pela primeira vez, prazer, meu nome é Juan. Eu sou vascaíno desde muitos anos, desde criancinha, nenenzinho, e desde que me apaixonei pelo Vasco, nunca mais consegui deixá-lo. Mesmo sendo constantemente contrariado, mesmo sendo constantemente traído pelas pessoas que dizem que querem ajudar o Vasco. Eu queria entender por que uma pessoa pega uma presidência de um time, se diz torcedor daquele time e afunda completamente um time que já estava afundado. Eu queria muito entender por que uma pessoa pega uma profissão que não se ganha muito bem, não vai achando que se o cara não roubar, que se o cara não inventar algumas coisas ali para ele ganhar dinheiro ilicitamente, que ele vai ficar rico sendo presidente do Vasco ou sendo presidente de qualquer outro clube. O presidente do Vasco, Alexandre Campelo, ele é médico, um médico conceituado, principalmente no meio do esporte. Provavelmente tem sua vida já feita, né? Eu sei que ele tem aí casa em Angra, tem parece que lancha, casa boa no Rio de Janeiro, deve ter casas em outros lugares aí espalhados, deve viajar para o exterior com frequência, né? Não passa necessidade nenhuma, então ele não precisa do dinheiro que ele supostamente receberia do Vasco. Então ele pega aquele cargo, o cargo de presidente de um clube, simplesmente porque ele ama aquele clube. Só que o amor que esse Alexandre Campelo tem pelo Vasco, provavelmente deve ser o mesmo amor que o marido tem, aquele tipo de marido que mata a esposa. É um amor que você não consegue entender, porque como que eu amo alguma coisa, eu amo alguém e não consigo fazer bem a essa pessoa que eu digo que amo. O Alexandre Campelo é de uma incompetência tamanha que ele é tão ruim na profissão dele, ao ponto de ninguém gostar dele, ao ponto de todo mundo que um dia acreditou nele já está se virando contra ele, já está saindo de cena, já está querendo já pular fora do barco, porque sabe que o barco vai afundar. O Vasco deve salários, muitos salários. Aí você pensa comigo assim, mas o jogador ganha 100 mil reais por mês. Realmente ele não vai nem sentir falta se não vier um mês sim, um mês não. Sim, realmente, mas existem jogadores no Vasco que não ganham isso tudo. Jogadores que subiram da base recentemente ganham aí, talvez menos de 10 mil. E você pode achar que é muito, mas se alguém um dia assinou um contrato dizendo que você vai ganhar 10 mil todo mês, você tem que ganhar 10 mil todo mês. Eu trabalho numa empresa que todo dia do pagamento cai sempre no dia 15 e no dia 30 do mês. Se um dia 30 for cair no final de semana, ou dia 15 for cair no final de semana, eles pagam na sexta-feira. Então eles antecipam o salário. E as pessoas que trabalham na empresa, por mais que acham que ganham menos, que a gente sempre acha que ganha menos do que deveria ganhar, as pessoas sempre são gratas por isso. Pelo menos não temos salário atrasado. Porque as contas não esperam. Os boletos não esperam a gente resolver o nosso problema com o salário para a gente poder pagar. Aí eu te pergunto, como é que vivem as pessoas que ganham menos de R$1.000? Acho que menos de R$1.000 ninguém deve ganhar no Vasco. Mas funcionários que ganham aí entre R$1.000 e R$3.000, que é hoje uma média de um salário para a pessoa sobreviver no Brasil. Pessoas que ganham entre R$1.000 e R$3.000, elas sobrevivem no Brasil. Esse mês chegou a minha conta de luz, sem luxo nenhum, a conta veio R$440. Aí você me diz como uma pessoa com um salário mínimo consegue pagar R$440 de luz.
No Brasil, que a gente tem tudo caro, a gente vai no supermercado fazer uma comprinha pro almoço, gasta 50, 60 reais para fazer um almoço simples para 2 pessoas. Como que um funcionário desse chega em casa de mão abanando? Como é que um funcionário desse consegue atravessar a cidade para ir trabalhar de ônibus, de metrô, de bicicleta, do que seja? Um cara que se diz amante do Vasco, torcedor do Vasco, vendo o Vasco pegar fogo, vendo o Vasco de ser destruído em chamas, de dentro para fora, e mesmo com uma torcida imensa, com uma torcida que deixa a gente arrepiado, porque quando todo mundo acha que a torcida vai largar o Vasco de repente em 3 meses vira o time com mais sócios da América. Então a torcida vem de encontro a um movimento político que é nojento. Esse movimento político é nojento, ele estraga o Vasco há muito tempo. Há muitos anos que o Vasco não é grande, não é mais grande, né? não mais e maior, mas não é mais grande, não é mais um time grande, por conta de problemas políticos. Desde Eurico Miranda, com a sua incompetência, com a sua má vontade, com toda a sua intolerância, destruiu o Vasco. Só que antigamente as pessoas falavam assim: Eurico Miranda é ruim, ele rouba, ele faz aquilo outro, mas pelo menos o Vasco tá ganhando. Pelo menos o Vasco contratou fulano, pelo menos o Vasco conquistou um campeonato aqui, um campeonato ali. E quando o Vasco começou a cair, né, aquele ano de 2008, foi terrível. Foi um dos piores anos para a torcida, porque aquela apunhalada ali ecoa até hoje. E depois dela vieram mais outras apunhaladas. E até hoje a gente abre o jornal e a apunhalada daqui. Abre o jornal, o Rossi foi embora. Abre o jornal, o Campelo quer vender detalhes. Abre o jornal, não tem salário pra galera desde outubro, desde novembro, desde dezembro, desde sei lá quando. Até quando nós vamos ficar abrindo o jornal e tomando apunhaladas? Entrando no Globo.com e vendo que o Abel não sabe escalar o Thiago Reis, não sabe escalar o Gabriel Peck, não sabe escalar ninguém. Qualquer dia desse, o Abel vai colocar, acho que o Fernando Miguel no ataque e o Pikachu no gol, para testar, pra ver se acontece uma coisa diferente. Então são inúmeros erros, são coisas ruins que acontecem com o Vasco, que parece que ninguém pode levantar uma bandeira e falar assim: eu vou resolver. Porque parece que o movimento político, parece não, é a verdade, o movimento político ele trabalha contra o Vasco. Eu não sei qual é a grande felicidade que essas pessoas têm de poder destruir o próprio time. Porque, cara, até a pior pessoa do mundo, eu não tenho nenhuma expertise pra nunca tentar ser um presidente de um clube. Só que se amanhã o telefone ligar e falar assim: Juan, tem uma vaga de presidente do Vasco pra você, eu vou aceitar. Eu vou tentar fazer o meu melhor. E o dia que eu ver que eu tô prejudicando o Vasco, eu vou ser o primeiro a pedir pra sair. Porque ninguém vira presidente de um time, ou não deveria, porque vou ter status, eu vou ganhar mais, eu vou ter contatos. As pessoas deveriam tentar ser presidente de um clube, ou ser qualquer cargo no clube, porque amam o clube, porque querem o melhor do clube. E aí você vê coisas que eu não acredito que acontecem. E eu vejo a incompetência dessa presidência do Vasco. Você vê que o Vasco não consegue fechar com uma empresa de material esportivo decente. Saiu da Diadora, provavelmente vai fechar com a Capa, que é outra empresa medíocre, embora seja muito antiga, né? Já teve até inclusive participações em vários títulos do Vasco no passado. Mas é uma empresa minúscula, comparada à Nike, comparada à Puma, comparada à Adidas, comparada a outras empresas. E um time como o Cruzeiro, que acabou de cair, foi um vexame nacional no ano passado, está sendo investigado pela FIFA, pela Justiça, sendo caçado em todos os níveis da Justiça do Brasil, consegue fechar patrocínio com a Adidas. Eu queria entender qual é a incompetência, qual é a má vontade de um presidente que não consegue nem fechar o patrocínio ou um contrato de uma marca esportiva decente. Enquanto um time que está sendo assim completamente exposto, né? Os torcedores do Cruzeiro estão com vergonha do Cruzeiro. Tamanhas são as falcatruas, tamanhas são as coisas loucas que estão fazendo também com um time grande que é o Cruzeiro, mas mesmo assim conseguiram atrelar a marca Cruzeiro com a marca Adidas. E o Vasco, na mão da Diadora, que não tem nenhum short decente para mostrar, o uniforme do Vasco, vai mudar o uniforme novo. É a mesma coisa, é um traço aqui, um traço ali diferente. Esse ano eu boto um traço aqui, esse ano eu boto um traço ali. E é o mesmo uniforme desde que a Diadora fechou com o Vasco. E pagando um dinheiro
que ninguém não viu, ninguém nem sabe, e não entrega materiais para as lojas que precisam. As lojas que querem vender o material do Vasco não conseguem acesso, não tem estoque, e o Vasco está assim, as moscas. Eu vejo o Vasco hoje, eu tenho 30 anos, eu vejo o Vasco hoje e eu fico imaginando o que dá na cabeça de uma criança, de um adolescente de 10, 12 anos, o que dá na cabeça desse infeliz de tentar ser Vasco. Porque o Vasco é só desgraça, o Vasco é só tristeza, o Vasco vai jogar com times horríveis e joga pior do que esses times horríveis, mesmo com jogadores bons. Porque o cara não recebe em dia, ele não sabe amanhã quem vai ser o presidente. Amanhã você abre um canal no YouTube do Mário Coelho, a Campelo pode sair. Aí você abre lá o canal do Futebolaço, o presidente está devendo salário. Aí vai lá no Atenção Vascaíno, o Guarim vai fechar hoje, mas não fechou porque o dinheiro não entrou ainda. Então é só desgraça, cara. E eu não sei por que alguém ainda tenta ser vascaíno. Talvez pelo amor. O Vasco é muito grande, porque a história dele é muito bonita. O Vasco tem história com o público negro, o Vasco foi o primeiro time a colocar negros para jogar, o Vasco teve participação direta para hoje você ter uma carteira assinada, junto com Getúlio Vargas lá e toda a galera do governo na época, dentro de São Januário foram traçadas as leis da CLT. Então hoje o Vasco entra na história de pessoas que talvez nem saibam que o Vasco é tão grande desse jeito, pessoas que nem conhecem futebol. Então se hoje você tem uma carteira assinada, o Vasco fez parte disso. Se hoje você é negro, ou se você vê algum negro jogando e você se orgulha disso, o Vasco teve participação nisso. O Vasco é muito grande, o Vasco não são só títulos, o Vasco é uma torcida, o Vasco é uma história, e mesmo que amanhã a CBF cancele todos os títulos do Vasco, o Vasco fique com 0 títulos, a FIFA fale, não conheço mais título nenhum do Vasco, o Vasco ainda vai se orgulhar da sua própria história, da sua própria torcida. Então hoje, o desabafo de um torcedor que está clamando por solução. Alexandre Campelo, meu amigo, por favor, faça esse favor à grande nação vascaína. Saia do Vasco, suma da vida do Vasco. Nunca mais nem sequer use a camisa do Vasco. Vire torcedor do Flamengo, torcedor do Corinthians, de quem você quiser. Mas nunca mais abra a boca para falar que você é vascaíno. Nunca mais tente ser a ajuda que o Vasco precisa. Porque quando você deu o golpe lá atrás, você falou que em 2020 as coisas iam ser diferentes. Estamos em 2020, nada mudou, estamos aí só remando contra a maré, atolados na lama que você deixou o time é ruim, o elenco é fraco, jogadores não recebem, jogadores não têm confiança, jogadores não sabem o que será do dia de amanhã. Funcionários, eu fiquei sabendo de fontes que informam outros canais, informam a imprensa, que existem funcionários do Vasco que estão chorando pelos cantos, porque não tem dinheiro. Recentemente o Vasco teve a comida cortada. Aí depois, logo 2 dias, 1 dia depois, resolveram esse problema. Mas como você hoje vê um funcionário do Vasco, quando você olhar para alguém com a camisa de funcionário do Vasco, o cara tá ali por amor. Tá ali porque ele precisa e também porque ele ama aquele emprego, aquele clube. É muito difícil hoje você ver um funcionário de um clube, principalmente os funcionários mais antigos, que não amam um clube. Porque os clubes sempre tiveram essa cultura. E hoje você olha o clube se estruturando, você olha o nosso maior rival comprando, tendo salário em dia, comprando jogadores de ponta, indo na Europa buscar jogadores, comprando jogadores que a Europa quer e eles conseguindo manter aqui no Brasil, e nós não conseguimos nada. Não conseguimos comprar um Zezinho das Couves que joga lá no 15 de Piracicaba. Se amanhã alguém ligar pro Vasco e falar assim, tem um novo Messi para vocês comprarem, mas ele custa 1 milhão de euros, o Vasco não vai ter dinheiro para comprar. E isso é muito triste. Eu queria saber a sua opinião, queria que você deixasse aqui embaixo nos comentários a sua reclamação, a sua indignação, tudo que você quiser falar, eu vou ler, vou responder, a gente vai debater. E quem sabe esse canal aqui não vai virar o novo lugar onde você vascaíno, onde eu vascaíno vou poder gritar para alguém ouvir. Porque um dia nós vamos ser ouvidos. Isso eu acredito, isso eu tenho muita fé, um dia vai acontecer. Tamo junto, muito obrigado. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu acho que o desabafo é sincero e você que é vascaíno vai concordar e entender esse desabafo. Aquele abraço, valeu e fui.